Olá, o Globo News Painel volta ao assunto que dominou o noticiário, o julgamento do Mensalão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão divididos e, mais uma vez, o destino dos mensaleiros foi adiado. Ficou para a semana que vem. Caberá ao ministro Celso de Mello decidir se os envolvidos no escândalo terão direito aos chamados embargos infringentes, capazes de reabrir o processo. A mudança na composição do tribunal provocou essa reviravolta. E a semana também foi marcada por uma decisão do Senado, que aprovou a perda automática de mandato. Se o projeto for aprovado pela Câmara, parlamentares condenados pelo STF serão cassados imediatamente, o que não aconteceu nestes tempos com o deputado Donadon. Como fica o jogo dos poderes depois desse julgamento histórico, que já se arrasta há mais de um ano? Para discutir esses temas, estão conosco aqui no estúdio da Globo News de São Paulo, o historiador Boris Fausto, o cientista político Carlos Mello, professor do INSPER, e o jurista Rubens Gleiser, da Fundação Getúlio Vargas. E minha saudação especial a você, ouvinte da CBN, que nos acompanha todo sábado à noite. Muito bem. Senhores, a gente estava conversando aqui um pouco, o assunto é evidentemente quente, porque nós estamos vivendo esse momento, e há quem diga que há cheiro de pizza no ar. Será justo dizer que há cheiro de pizza no ar? Será que está se preparando uma grande reviravolta no julgamento do caso do Mensalão, né? Considerando que nós já chegamos tão longe, temos réus condenados, réus que vão para a cadeia, inapelavelmente, e o que aparece em discussão é apenas o tempo de pena para alguns desses réus. Então, gostaria de saber, começo pelo professor Boris, como para o senhor impactou esse momento do julgamento do Mensalão? O senhor acha que prepara-se alguma grande pizza ou não? Ou é injusto dizer isso? Eu acho que é injusto dizer isso. Eu acho que as coisas, como você bem disse, as coisas andaram muito, né? Nós já temos as condenações, já temos a opinião pública participou muito desse julgamento, é importante isso. Então, eu não acredito que se possa simplesmente fazer uma tábua rasa de tudo isso. Então, é preciso ter cuidado com essa afirmação que vai haver pizza. O que não quer dizer, por outro lado, que a população não esteja muito cética e muito cansada pelo tempo que o julgamento tem levado. A questão técnica, eu vou dirigir a pergunta para o jurista presente, né? Eu queria saber se nesse momento há possibilidade, inocência, absolvição, digamos assim, está fora de questão. Eu acho que a ponderação tem que ser feita no seguinte: começar com a pizza. A objeção cética, o olhar cético, esteve presente durante todo o julgamento do Mensalão, desde seu início, a Inquisição nunca seria colocado em pauta. O Supremo Tribunal Federal tem uma composição majoritariamente feita pelo Partido dos Trabalhadores, vai dar em pizza. As provas são difíceis de serem obtidas, vai dar em pizza. Vão condenar quem está no baixo escalão e não os que estão no alto escalão, vai dar em pizza. Essa objeção foi sendo feita e derrubada a cada passo do julgamento do Mensalão. Esse ceticismo não é, assim, também fruto de um pessimismo byroniano do brasileiro médio, né? Não. Isso, a gente tem boas razões para ser cético quanto às instituições. Ótimas razões. Mas o que o Supremo demonstrou ao longo desse julgamento é que ele estava disposto a jogar a pizza fora. E nós podemos estar um pouco mais otimistas sobre a qualidade da instituição. E os embargos infringentes, se aceitos, vão ser mais uma fase recursal, que não há nada de extraordinário, não é uma exceção, não é um privilégio que está sendo concedido. E a população tem que entender que existe o tempo do processo. Acho que é muito difícil esperar uma reviravolta radical. Não se imagina que embargos infringentes se prestará a isso. Poderá haver uma modificação na pena, acertar algumas contradições, alguma fundamentação um pouco frágil, mas nada dramático. Um novo julgamento poderia livrar Delúbio Soares e José Dirceu das grades, não é isso? Eles deixariam de cumprir pena atrás das grades e aliviar penas, por exemplo, de Genuíno, né, que teria que cumprir o regime semiaberto, né? Sim. Quer dizer, quando a gente fala, eu acho que é importante a gente perceber isso, né? Por exemplo, José Dirceu, que era ministro até relativamente recentemente, né? Nós estamos falando de líderes do partido que está no poder, né? Eu queria saber do Carlos Mello, cientista político, que mensagem a gente manda nisso? Será que a leitura popular está muito apressada?
Porque, afinal de contas, temos um ex-ministro indo para a cadeia, temos líderes do partido que está no poder sendo julgados às portas das penitenciárias novamente. Será que nós estamos sendo muito severos com o Supremo? Olha, eu acho que tem um lado positivo nesse processo todo de divulgação das sessões do tribunal, de você acompanhar ao vivo, das rádios, a internet e tal. Conversávamos há pouco, se não me engano, você disse ter visto um taxista no ponto do táxi acompanhando uma sessão do Supremo. Quando que nós imaginaríamos isso há algum tempo atrás? Não, agora as pessoas conhecem os nomes de juízes do Supremo, ministros do Supremo. Isso é positivo. Mas há um problema nisso, né? Que é a falta de conhecimento mais a fundo desse processo. Um processo jurídico, um processo que chega ao Supremo, né, ele tem o seu rito, ele tem as suas questões regimentais, ele tem ali as idiosincrasias dos ministros. Né? Não é um processo que se realiza pela vontade deste ou daquele, ou simplesmente pela pressão popular. Tem um processo que ele é lento. Né? Ritual. Né? Um ritual. E os embargos infringentes, isso é que está sendo discutido, né? Fazem parte desse processo. Há alguns ministros que acreditam que não, que isso caiu, que isso não existe mais. Outros acreditam que sim, que isso existe. E que, portanto, é possível discutir mais um pouco a dosimetria, o tamanho das penas. Né? Nós não podemos transformar essa questão dos embargos infringentes, para usar aqui um trocadilho, em embargos aflitivos, né? Ficarmos todos aflitos e dizermos o seguinte, olha a pizza, tal. Não me parece esse o caso. Agora, a gente tem que tirar um pouco de um certo populismo jurídico em relação a essas questões, né? E dar um pouco a César o que é de César. Há todo um rito jurídico, o Rubens se colocou aqui, perfeitamente. Nós temos que entender um pouco da natureza desse processo e perceber que ela que ela segue a sua dinâmica, e nós temos que ser um pouco mais calmos com relação a isso. Então, talvez seja um processo extremamente didático, né, professor Boris? Afinal de contas, o povo brasileiro está entendendo para que serve o Supremo, né? Eu acho o seguinte, uma coisa, é claro que existe um rito, e a importância do processo também impõe esse rito, mas vamos e venhamos, nós tivemos 4 anos com esse processo rolando. Então se diz, porque são 50 mil folhas, são 40 mil folhas, mas é possível ler com olhos argutos e ir ao cerne da matéria e não permitir que isso se estendesse da forma como se estendeu. Quando a população esperava que se a coisa fosse decidida, né, nós tivemos de novo um impasse, vai haver um outro, talvez sim, talvez não, vai haver recurso e tal. É muito difícil para a população entender isso. Quer dizer, aquela convicção de que ninguém atinge os grandes aparece. Eu acho que vai atingir, de alguma maneira. Mas o que vai acontecer, por exemplo, vamos exemplificar. Se há aí uma espécie de posições confrontantes num caso emblemático, para usar a palavra da moda, que é o caso Dirceu. Aqueles que esperam que o Dirceu seja condenado e recolhido à prisão, se isso não acontecer, certamente ficarão extremamente decepcionados. Agora, o outro ponto que você tocava, eu acho que, claro, que a apresentação do julgamento na televisão impõe uma certa leva a que os ministros se comportem em alguma medida como atores. Mas nenhum deles está fazendo um papel descartado do que pensam. Né? E isso é pouco em face dos ganhos que a gente tem assistindo a esse debate. Quer dizer, o público não aprendeu muito bem, que é isso, embargos infringentes, o que significa isso? Mas muita gente aprendeu, muita coisa. Então eu acho que foi extremamente positivo. Mas eu queria até te perguntar também, bom, diga, porque depois eu quero... O que eu gostaria de acrescentar é que realmente a TV Justiça
merece uma série de críticas e tem uma série de problemas, mas aí temos que louvar o papel da mídia e a conjunção com a academia que foi feita, que permitiu que uma série de pessoas sensatas, que não tinham possibilidade de formar um pensamento crítico sobre essas questões, porque aquela informação não estava realmente acessível, se tornou plausível. E se foram colocadas questões que vão além do mensalão. E daí os acadêmicos, né, tiveram que sambar miúdo e explicar de maneira clara os debates sobre as nossas instituições. O nosso sistema recursal é justo, o nosso sistema prisional é adequado, há acesso à justiça, o que é o presidencialismo de coalizão, e isso ficou acessível. É um legado positivo do julgamento do mensalão. Eu tenho absoluta concordância com o que foi dito aqui, né? Eu acho que é um processo importante, é um processo de conhecimento, de aprofundamento, né? Agora, todo o conhecimento, todo o conhecer, né, ele tem um custo, né, que é essa certa aflição, é a própria aflição de estar conhecendo, né, diante do desconhecido, daquilo que eu ainda vou conhecer, né? Por isso que fica um tanto aflitivo, né, se discutir isso, e logo se vem o fantasma da pizza, não à toa, não por acaso, né? Claro. A história do Brasil recomenda esse tipo de cuidado, né? Agora, o Rubens coloca uma questão que me parece fundamental, né? Quando nós fazemos essa discussão, aí nós percebemos que o sistema, né, por uma série de motivos, e não é só o judiciário, mas todos os poderes, tem problemas terríveis, problemas muito sérios, que não viriam à luz de outra forma, que vêm à luz agora, e que nós precisamos começar a conversar. Não é? Nós precisamos começar a conversar se essas relações todas entre poderes, se elas têm sido feitas da forma mais salutar possível. Eu te dou um exemplo. Há cerca de 2, 3 meses, em junho, eu estava aqui na Globo News, num estúdio de manhã, comentando as manifestações, e entrou um link de Brasília com o deputado André Vargas, que naquele momento era interinamente presidente da Câmara. E a cúpula do Congresso havia sido invadida na noite anterior. E o deputado dizia o seguinte: ora, eles que venham dizer o que eles querem, estamos aqui à disposição, não é? sem se preocupar com nenhuma pressão popular. Não é? Por outro lado, né, aparece o ministro Marco Aurélio nos embates com um dos seus colegas, dizendo o seguinte: eu me preocupo com a pressão popular. O que vai sair no jornal, eu me preocupo. Quer dizer, há uma troca, no mínimo há uma troca de papéis aí, que demonstra, não vou discutir quem está certo, quem está errado, mas demonstra uma grande confusão dos papéis de poderes. Quando a Câmara ela se transforma em algo distante e frio em relação à população, né? Vota pressionada, mas depois que o calor das ruas arrefece, vai lá e mantém o donadom, né? E por outro lado, o Supremo começa a ser mais sensível ao calor das ruas do que os órgãos de representação mais legítimos, é porque nós temos um problema sério, que precisa ser ajustado. E esse nosso conhecimento me parece que nos permite discutir isso. Uma coisa que eu queria perguntar ao Rubens, existe... Acho que a concepção toda das cortes superiores ela é toda pensada para que não haja pressão sobre essas cabeças, né, esses magistrados máximos do país, né? É por isso que não se julgam determinadas acusações e processos nas primeiras instâncias. Você leva direto ao Supremo, né? Para evitar que as pessoas que vão decidir sejam pressionadas. Elas, teoricamente, o Supremo seria isento dessas pressões. Uhum. Né? Mas a gente ouviu essa discussão, justamente que foi lembrada agora, de 2 ministros, um veterano e um novato, né? Justamente sobre o papel da pressão. O magistrado, o ministro do Supremo, deve ouvir a multidão, deve se preocupar com a manchete do dia seguinte, ou trocando em miúdos com as consequências do que ele decide, ou não? Quer dizer, hoje em dia, qual é a concepção jurídica sobre isso? Eu acho que essa é uma questão muito relevante, é uma pergunta muito inteligente e coloca algumas questões importantes. A primeira é sobre a ideia própria de separação de poderes, que muitas vezes é pensada como um equilíbrio harmônico, cada um no seu canto, uma paz de meditação entre os poderes, mas que, na verdade, teve também a sua origem uma concepção de conflito, né? E na ausência de um se presta a fazer o papel do outro e por aí vai.
Por outro lado, nós temos um Supremo Tribunal Federal em que os ministros possuem algumas garantias pessoais que permitem que eles não sofram pressões políticas diretas. Quando o ministro Toffoli entrou no Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa lhe disse, foi noticiado, que ele falou, olha, você era do governo, agora você é ministro, você tem vitaliciedade, você forma a sua convicção livre de pressões. Isso é uma coisa. Agora o problema é o seguinte, fica mais acentuado no Supremo Tribunal Federal, mas todo juiz precisa fazer alguns juízos de moralidade política para decidir qual é a norma. Dizer, aplica a lei, não resolve. Num problema simples como esse, que é um recurso de embargos infringentes, que é um regimento interno contra uma lei federal, existe toda uma concepção de qual é o melhor sistema de justiça penal e entra todas essas convicções em jogo. E nessa hora em que ele vai fazer o juízo do que o direito diz, e ele se prende por isso, mas ele, para dizer o que o direito diz, faz uma avaliação de moralidade política, as vozes da rua fazem um barulho que são ouvidos e não são inócuos. Então, por mais que ele não esteja ali fazendo um jogo político, ele não esteja aplicando o interesse político, mas sim as garantias jurídicas, para ele dizer qual é a garantia jurídica, passa por um filtro de moralidade. Ideológico. Na verdade, há vários tons de cinza, né? Nesse processo todo. Exato. Agora, é por isso que é colegiado, né? É por isso que não é um magistrado supremo, não é um monarca da justiça que é um grupo que é um colegiado que decide, né? Compreender isso também é importante do ponto de vista didático. Que o presidente do Supremo, ele preside os trabalhos. Ele não chefia. Ele não é chefe dos ministros. Os ministros. Isso é importante. Existe ali um ritual cerimonial, todos se dirigem ao presidente, mas é uma mera formalidade, né? Aquilo não faz diferença nenhuma, o voto do Joaquim Barbosa vale igualzinho aos demais, né? Isso. Agora, se existe uma variação, né? A mudança na Constituição do Supremo, né? Saem, os juízes são substituídos, né? Por idade, por tempo de permanência, eles, quando há uma mudança como esta, de repente pode mudar o resultado do julgamento. Então, se quem aplica a lei, se a aplicação da lei depende de quem a está aplicando, né, primeiro, a lei não é igual sempre. Depende que Supremo você pegou. Né? E em que medida também se pode julgar a lei, se pode avaliar a lei, né, quando ela pode dar margem a tantas interpretações. Né? Não seria uma lei ideal aquela que dá margem a menos discussões, menos polêmica, menos dúvida? Quais são as experiências internacionais? Os americanos são muito bons, né, no direito constitucional. Né? Esse é um debate bastante rico e é milenar sobre se a lei ela é ruim quando ela dá margem a muita interpretação, se ela é ambígua, ou se isso é uma característica da lei. Eu estou com Aristóteles, acho que é uma característica da lei e que, na verdade, nós não gostaríamos de ter um sistema legislativo em que está tudo previsto. A vida humana é muito rica, a engenharia institucional, a engenharia financeira, a engenharia social, tecnologia, e nós, seres humanos, temos esse vício incorrigível de estarmos mudando o tempo todo, e a lei não tem como dar conta disso. Né? E a gente precisa dessa flexibilidade de entender o sentido das normas. Por que nós temos um recurso? E daí a gente olha, se esse recurso tornaria realmente mais justo, e seria mais adequado, a gente pensa se faz sentido. E se não faz, muitas vezes o Supremo, como qualquer outro tribunal, fala, bom, essa norma não se aplica mais, ela é inconstitucional. Agora, quais são as consequências legais das decisões que estão sendo tomadas agora? Quando o Supremo adota, e aí se torna jurisprudência, uma decisão, né, isso também acaba descendo toda a escala da justiça. Né? Essa decisão vai acabar contaminando ou inspirando julgamentos até nas primeiras instâncias e tal. Isso não é grave quando se abre a possibilidade de mais um recurso? A gente sempre tem essa queixa do leigo, dizendo, puxa, mas a nossa justiça é tão gentil com os recursos, o que dá margem aos belos advogados, aos grandes escritórios, e quem pode pagá-los, então, tem mais direito a usá-los, né? Será que isso não contamina todo o processo?
né? Tantos embargos, tantas possibilidades de recursos, né? É uma provocação, né? Devemos ter leis mais severas, mais absolutas, mais definitivas? Eu acho que, entrando na seara aqui do Rubens, mas de leve, vamos dizer, eu acho que sim, a gente deveria ter leis, não só ter leis mais claras, mas proceder a uma reforma realmente do nosso sistema do direito positivo e do nosso sistema processual. É sabido que muito do que ocorre em matéria de procrastinação, de intervenção, longa intervenção dos advogados, tem a ver com uma estrutura de legislação que é absolutamente arcaica. Quer dizer, quando se rejeita os embargos de declaração, só para dar um exemplo esotérico, quando os embargos de declaração foram rejeitados e alguém diz, mas cabe embargos de declaração, desses embargos de declaração, realmente nós estamos metidos num tremendo aranzel. Os advogados, uma mandala interminável. Uma mandala. Os advogados, naturalmente, os grandes advogados nessa altura, disseram, não, os direitos e garantias fundamentais estão em jogo e tal. Isso é levar a coisa a um tal extremo e a um tal contraste de acordo com a condição social das pessoas, que é uma coisa muito negativa. Então, antes do programa aqui, nós estamos falando em reforma política, né? E como é difícil a reforma política. Mas a reforma da legislação sobre esse aspecto, eu acho que é uma coisa indispensável para a gente pôr o fim numa sucessão de agravos, agravo de petição, agravo no auto do processo, nem sei se existe ainda o agravo no auto do processo. Quer dizer, é um aranzel, uma parafernália, que basta dizer que juristas estrangeiros estranho muito essa coisa, né? É uma coisa nossa, que vem lá de trás. Perfeito. O Carlos Melo queria acrescentar alguma coisa, eu peço que você seja rápido, porque a gente já vai para o segundo bloco. O Rubens foi até Aristóteles, mas eu não vou tão longe. Podemos parar no meio do caminho e falar um pouco do Montesquieu, né? Do espírito das leis. De onde surgem as leis? As leis surgem da sociedade. A grande questão é que esta mudança social, ela não tem sido vocalizada por quem tem, de fato, de fazer a mudança na lei. Quer dizer, o Congresso Nacional, os legisladores, já não representam. Entendeu? Então, quando a gente está discutindo o Supremo, todos os problemas do Supremo, nós não podemos focar a nossa lanterna apenas ali, nós temos que aumentar o nosso foco. Há um grande problema no sistema representativo que não consegue fazer a modernização institucional toda que é necessária para o país. A gente tem que discutir isso. Peço a você justamente para que a gente deixe essa questão no ar, porque nós queremos saber se os nossos representantes não nos representam, qual é o papel da justiça? Tomar o lugar deles? Será saudável para a nossa democracia? Vamos fazer agora uma pequena pausa. O Globo News Painel volta em instantes. Até já.